voltando aqui para a nossa reflexão de hoje, lá no livro de 1 Reis, verso 19, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu e bebeu, e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou a tocar nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. E aí você pode pular comigo para o versículo 18, que Deus continua dizendo a Elias o seguinte: Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Não sei se você já teve essa impressão de que ultimamente as pessoas estão mais cansadas. Você já teve essa impressão? As pessoas estão mais cansadas, está todo mundo mais cansado ultimamente. Não sei se em janeiro a gente fica com essa impressão, porque janeiro é mais lento, muita gente sai de férias. Mas se você parar para pensar comigo, como é que estava a sua vida até dezembro? Estava mais corrida? Qual era o seu sentimento lá em dezembro? Você estava querendo que o ano acabasse logo e chegasse janeiro? Porque a gente fica com essas coisas, né? Parece que se o ano acabar, o cansaço vai embora e no próximo ano, ano novo, vida nova. Só que não. O cansaço pode continuar. Se as coisas não mudarem na sua vida, você pode continuar se sentindo do mesmo jeito. E eu queria dizer para você que isso não é uma impressão de que as pessoas estão mais cansadas. Um estudo que foi feito recentemente mostra que 81% dos trabalhadores estão se sentindo esgotados no trabalho. 81% dos trabalhadores estão se sentindo esgotados no trabalho.
E uma outra coisa que mostra isso para nós, de que as pessoas estão de fato se sentindo mais cansadas, é que tem uma palavrinha que foi muito buscada no ano de 2022, a palavra burnout. Não sei se você já ouviu essa palavra. Burnout é uma doença que ela acontece por conta das condições de trabalho muito puxadas, que afeta não só a saúde mental das pessoas, mas a sua saúde física, onde a pessoa ela se esgota e ela não consegue trabalhar, ela não consegue mais conviver. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, eu te aconselho a você ler sobre isso. Então, essas duas pesquisas mostram para a gente que, de fato, nós estamos ficando mais cansados. E sabe aquele cansaço que não vai embora depois de uma noite de sono? Não sei se você já se sentiu assim, ou só sou eu que sinto assim. Vocês se sentem assim também? Parece que a vida está mais puxada, está tudo mais difícil. E aí, quando a gente vai perceber, a gente está sem saúde, porque a gente dorme mal, porque quanto mais cansado a gente está, a gente não consegue descansar quando dorme. A gente come mal na correria do dia a dia, e quando a gente vai ver, a nossa saúde já está indo embora. A gente está sem saúde. E lendo a história de Elias, a gente percebe que ele também passou por um momento de grande estresse físico, emocional e grande esgotamento, onde acontece aqui nessa passagem que a gente leu. É um texto belíssimo, mas é um texto também que a gente se depara com um homem em sofrimento. É muito interessante que o livro de Tiago fala que Elias era humano como eu e você, sujeito às mesmas tentações. Só que ao mesmo tempo, Elias é uma das maiores referências proféticas do Antigo Testamento. Elias é um dos maiores profetas da Bíblia. Só que Elias passa por esse momento de grande cansaço, de esgotamento físico e mental, porque ele era humano como nós. E é interessante, se você avaliar, em qual momento vem esse grande cansaço, esgotamento de Elias, depois de uma grande vitória. Se você ler o capítulo anterior aqui desse livro, você vai ver que Elias tinha conseguido uma grande vitória sobre os profetas de Baal. E aí ele recebe a notícia de que uma pessoa, uma mulher, manda um recado para ele, e esse recado para ele parece que foi a gota d'água. Jezabel avisa que ele estava jurado de morte, que ela mataria ele, como ela tinha matado muitos outros profetas antes dele. E isso é o suficiente para que Elias sinta medo. O texto fala que Elias, o grande profeta Elias, que tinha feito grandes coisas para Deus e com Deus, sentisse medo. Elias sente medo e foge. Elias viu coisas que eu e você nem sonhamos ver em Deus, em seu relacionamento com Deus. E esse homem que tinha experimentado coisas tão profundas, sente medo, sente fraqueza e foge. E o texto fala que ele deixa para trás na sua caminhada, nessa caminhada de fuga, o seu ajudante, o seu companheiro, ele deixa ele para trás e fica sozinho. E depois de deixar o seu companheiro em Judá, ele caminha um dia inteiro pelo deserto, no sol quente, sem comer, sem beber. Então eu imagino que ele já estava desidratado e faminto ali. E ali eu imagino que esse dia foi um dos piores dias da vida de Elias. Sabe aquele dia que você só quer chegar em casa e ver a sua cama e deitar e acordar e não pensar em nada que aconteceu naquele dia, só ver alguma coisa no dia seguinte? Eu imagino que o Elias estava assim. Só que nessa fuga de Elias, ele não consegue uma cama. Ele encontra um arbusto, que aqui o texto que eu li chama de zimbro, ou sua Bíblia pode ter chamado de giesta. Giesta é um arbusto alto. Então a cama que Elias consegue, nesse que era um dos piores dias de sua vida, foi uma sombra debaixo de uma árvore. E Elias estava tão esgotado, sabe, aquela sensação de derrota em seu peito, porque quando você está mal, você não consegue ver nada de bom, sabe, quando uma coisa dá errado,
1000 coisas podem ter dado certo, mas você só se lembra da coisa que deu errado, e você não lembra de nada de bom da vida, e você só quer se isolar, só quer ficar sozinho. Elias estava tão mal, mas tão mal, que olha a oração que Elias faz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O texto fala que Elias tinha vontade de morrer, de tão esgotado que ele estava, de tão mal que ele estava. Em seguida o texto fala que ele dorme. Então eu imaginando essa cena de Elias, eu imagino que, sabe aquela oração que você faz, que você nem termina de fazer e você dorme, de tão exausto, que ele faz essa oração terrível aqui, e ele dorme profundamente. Mas olha, eu não quero que essa história seja tão para baixo assim, como está parecendo que ela está sendo, que ela vai ser. A gente sabe que Elias sai desse esgotamento, desse sofrimento, desse cansaço, e é sobre isso que a gente vai refletir nessa noite. A gente vai aprender com Elias como que a gente faz para vencer esse cansaço, esse esgotamento, depois de passar por coisas que parecem que a gente não vai conseguir. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa história é sobre o sono e descanso, porque eles são muito importantes para a gente. Se você acompanhar aí na sua Bíblia comigo, peço que você não feche sua Bíblia, fique com ela aberta. Versículo 5 diz: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Versículo 6 diz: de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se. Então a gente vê que aquele grande profeta exausto, que chegou no seu limite, que sentiu medo, depois de fazer algo sem precedentes, ninguém tinha feito o que ele faz ali, com o poder de Deus, experimentando o poder de Deus em sua vida, vendo cada adversário de Deus ser derrotado na sua frente, ele chega ao seu limite, ele fica fraco, esgotado. Elias precisava de quê? Dormir. Elias precisava descansar. Eu não sei se nessa sequência de acontecimentos extraordinários, que a gente se acostuma com o sucesso, a gente esquece quem a gente é, as nossas fraquezas, a nossa humanidade. Mas as dificuldades da vida estão aí para nos lembrar da nossa fraqueza, da nossa humanidade, e Elias passou por isso. Depois de viver momentos extraordinários do poder de Deus, ele se depara com a sua humanidade, ele se depara com a sua limitação, com a sua fraqueza física. E essa experiência de Elias, que viveu uma grande experiência com Deus, mostra para nós a importância do descanso. Porque quando ele chega no seu limite, faz aquela oração terrível para Deus, Deus entende que ele precisava dormir. E a gente precisa aprender que o descanso é muito importante para a gente. Eu sei que às vezes a gente fica com a cabeça ligada nas coisas que a gente tem que resolver, e vamos fazer, e depois eu descanso, mas o descanso ele é muito importante para a gente. E o descanso ele não é um luxo, não. Se você ler o livro de Êxodo, o tanto que Deus fala sobre descanso não é brincadeira, Deus fala muito sobre descanso ali, e o descanso entra para dentro da forma que o povo cultua a Deus. Então a gente precisa aprender a descansar, porque se a gente não descansa, o nosso corpo para. Se você não parar, o seu corpo ele vai te parar, ele vai falar: opa, peraí, você está achando que você é quem? Aí a gente adoece, aí a gente não aguenta. Então a gente precisa parar. O grande profeta de Deus, ele dorme, e é interessante que Deus manda um anjo, para esse anjo atender uma necessidade dele, que ele estava com fome, desidratado, né? Ele acorda, tem um pãozinho quentinho na cabeça dele ali, e um galãozinho de água, e ele come. O anjo acorda ele: acorda aí, come aí, se hidrata. Só que aí depois o anjo deixa ele voltar a dormir, que ele volta a dormir. É muito interessante isso, porque Deus ele manda um anjo para servir o profeta e também para respeitar o sono do profeta. Sabe, Deus entende que Elias precisava dormir.
a gente precisa descansar. Você precisa descansar. Você precisa dormir o tempo adequado. Só que tem gente que já está com a saúde tão prejudicada que vai ter que procurar ajuda médica para isso. A gente chegou num ponto que o cansaço ele é tão grande que a gente acha normal alguém não dormir direito, eu durmo 4 horas por noite, 3 horas por noite. Isso não é normal. A gente precisa descansar. A gente precisa fazer algumas coisas que o nosso coração descanse. E quando a gente fala de descanso, não está falando só de não fazer nada. Fazer algumas coisas prazerosas também é descanso. Por exemplo, se exercitar, você consegue descansar, ter prazer, exercitar sua criatividade. Você sabia que isso é descanso? Você precisa ter um hobby para que a sua criatividade seja exercitada. E ali você consegue ter prazer nisso. Passear também é descanso. Praticar esporte. Passar tempo com gente agradável. Isso é descanso também. Sabe, não deixa que essa cultura que a gente vive, que diz que você tem que produzir o tempo todo, te impeça de descansar. E aí você pode estar falando, o que isso tem a ver com fé? Ou eu não consigo fazer isso, minha vida hoje é uma loucura. Aí você precisa de um ato de fé, porque você planejar e executar hábitos de vida saudáveis é um ato de fé. Descansar é muito difícil nessa cultura que a gente vive. E descansar passa pelos hábitos que a gente vive. E a gente vê que o descanso no Antigo Testamento é algo muito sério. Só que parece que na nossa cultura é algo opcional. E a gente se negligencia. E aí a gente não entende por que está tão ruim a vida. Por que a gente está se sentindo tão mal. Que a gente não tem prazer em nada. Porque a gente deixa chegar no limite para tomar alguma decisão. E cuidar de si, cuidar de sua saúde é um ato de fé. Está muito difícil, eu preciso desse trabalho, eu preciso disso. Se programe, coloque diante de Deus. Se você está em um trabalho insalubre, se programe. Ore, fala com Deus, Deus, está muito difícil, do jeito que está fazendo mal para a minha saúde, está fazendo mal para a minha saúde emocional. Coloca diante de Deus, clame ao Senhor, para Deus te dar um emprego melhor, num ambiente mais saudável. Coloca diante de Deus para Deus te dar um emprego que você tenha mais tempo para você cuidar da sua saúde e estar com a sua família, que isso também é cuidar da sua saúde. Isso é um ato de fé. Não deixe chegar no limite para você ficar esgotado e depois ficar sem prazer na vida e ficar sem entender por que a vida não tem sentido, por que tudo está tão ruim, por que sua saúde está tão ruim. Cuidar de si, descansar é um ato de fé. Deus, em sua relação com Elias, e eu acho muito curioso isso, eu quero enfatizar isso, o anjo respeita o sono do Elias. Quando ele volta a dormir, o anjo não acorda ele, levanta aí, eu tenho trabalho a fazer. Não, o anjo deixa que ele durma. Então você precisa se cuidar, você precisa descansar. E descanso não é só não fazer nada, descanso é ser criativo, passar tempo com quem você ama, cuidar de seu corpo, isso é descanso. E outra coisa que eu aprendo nessa relação de Elias com Deus ali, quando Elias estava esgotado no seu limite, é que Deus conhece os nossos limites. Deus, ele conhece você, os seus limites, e outra coisa é que ele sempre manda aquilo que a gente precisa. Então lá no versículo 5, continuando nossa leitura, de repente o anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, para ele comer de novo. Ele tinha comido e voltou a dormir, e o anjo cutucou ele, come mais aí, pois a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. É muito interessante que Deus conhecia o limite dele, sabia que ele precisava dormir e que ele precisava comer. E comer é importante, suas necessidades são importantes, né? Deus se relaciona com você sabendo de suas necessidades.
E eu me lembro de um treinamento de liderança que eu fiz há uns anos atrás, que ele dizia o seguinte: se você se perder em algum momento, né, do planejamento, alguma coisa, você tem que fazer o seguinte: você tem que sentar, comer, se hidratar, para você se orientar. Eu achei aquilo muito curioso, né? Que ao invés de deu errado, tem que resolver. Não, senta primeiro, senta, come, se hidrata, toma uma água. Isso é muito interessante porque com fome a gente não pensa direito. Com fome você não é você. Tem gente que com fome fica mais raivoso, fica nervoso. Com fome a gente não pensa. Com sede a gente vai adoecendo. Então Deus ele leva em consideração as necessidades do profeta. E aí é interessante que se parar para pensar, porque Deus chama Elias para uma tarefa muito difícil e um tempo muito difícil. O povo tinha se afastado de Deus, havia grande idolatria, prostituição, crianças sendo oferecidas em sacrifício, e Deus chama Elias para aquele tempo. Só que Elias é limitado, fraco, se cansa como eu e você. Deus podia ter resolvido aquilo sozinho. Deus sabia que Baal e Azerá eram as divindades deles, né? Daquele povo que estava desviado de Deus. Deus podia, sei lá, estralar os dedos e acabar com toda a idolatria, destruir todos os templos e imagens e sacerdotes daquela divindade que fazia tão mal para o povo. Só que não, Deus leva alguém limitado como eu e você. Deus não mandou um anjo para levar um pãozinho quentinho e água fresca? Por que Deus não mandou aquele anjo para derrotar aqueles sacerdotes? É interessante demais isso, porque Deus ele tem prazer em se relacionar com a gente. Deus não precisa da gente, mas Ele chama a gente para trabalhar junto com Ele. É mais ou menos aquela dinâmica, sabe? Quando um adulto, uma vovó vai ensinar um netinho a fazer um bolo, né? O netinho só vai atrapalhar, ele não sabe fazer um bolo. Ela vai falar: quebra esse ovo aqui para mim. Né? Quem sabe fazer o bolo é a vovó, mas ela quer envolver o netinho, porque ela tem prazer naquela relação com o netinho. Deus tem prazer em se relacionar com a gente, e por isso que Deus chama a gente. Deus não precisa da gente. Se você não for, Deus vai fazer de outro jeito, mas Ele quer se relacionar com você, Ele quer te trazer para perto. E aí Deus escolhe, podia ter resolvido sozinho, podia ter mandado um anjo que não se cansava, mas Ele manda uma pessoa que se cansava fazer aquele trabalho. E então, Deus levando em consideração as necessidades, as limitações de Elias, Ele provê água, provê ali, né, a comida, o sono que ele precisava. E eu aprendo que Deus ele vai sempre cuidar da gente. Então você pode ficar tranquilo e tranquila, que esse Deus que te chama é o mesmo Deus que cuida de você. Eu não sei o tamanho da luta que você vem enfrentando, mas eu sei que Deus te chama para você ser fiel nesse tempo difícil, assim como Elias, o tempo de Elias, que era muito difícil. E Deus cuida de você, mesmo que você esteja como Elias, não acreditando mais em você, porque Elias chegou num ponto que ele não acreditava mais em si. Elias só queria que tudo acabasse, mas Deus não havia desistido de Elias. Assim como Deus não desiste de você quando nem mesmo você acredita mais em você. Elias não acreditava mais nele, mas Deus não havia desistido dele. Deus não havia deixado de cuidar de Elias. Mesmo quando ele não via nada de positivo na vida, Deus se fez presente. E Deus mandou um anjo para servir Elias. E Deus manda anjos para nos ajudar também. E às vezes esses anjos vêm disfarçados de amigos. São amigos que estão convivendo com você, que te enxergam e te veem, e sabem quando você não está bem, e levam um pãozinho quentinho para você. Leva uma água fresquinha para você. Deus usa anjos, pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes até desconhecidos, sabe? Gente que você nunca viu na vida. Não sei se já teve essa experiência de ser ajudado por um desconhecido, alguém que não ganhou nada,
é a provisão de Deus chegando através da vida de alguém que nem te conhece, porque Deus te conhece, porque Deus não desistiu de cuidar de você, porque Deus, Ele continua com você, mesmo quando você não acredita em você, quando tudo que você quer ver é o dia acabar, Deus, Ele continua cuidando de você. E outra coisa que eu acho muito interessante nesse texto é que Deus fala com Elias. Não sei se você reparou como é que Deus fala com Elias. No versículo 9: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E Deus faz essa pergunta para Elias 2 vezes. Mas já imaginou você precisando de uma resposta de Deus, e a resposta de Deus ser uma pergunta para você? Eu acho que tudo que Elias queria era uma palavra de alento de Deus, e a palavra de Deus foi: o que você está fazendo aqui? Eu não acredito que Deus não sabia a resposta. Elias, depois de ter tido mais uma experiência com Deus, ali ele percorre 400 quilômetros aproximadamente em 40 dias. Ele é alimentado por aquela última refeição, e com a força daquela refeição, ele anda 40 dias e 40 noites, e é aproximadamente 400 quilômetros de onde ele estava até o Monte Horebe. Esse Monte Horebe, se você está pensando, eu conheço esse monte de algum lugar, esse Monte Horebe é o mesmo monte que Moisés recebe os 10 mandamentos, é o Monte Sinai, o Monte Horebe é o Monte Sinai. Então, Elias vai até o Monte Sinai, e isso é muito simbólico, porque num tempo onde o povo havia abandonado a aliança do Senhor, Elias vai para o monte aonde Deus fez a sua aliança com o povo. E ali naquele local que é chamado Monte de Deus, Horebe, ele entra numa caverna que lá em Êxodo 33, provavelmente é a mesma caverna ou fenda que Moisés entrou. E ali naquele lugar que Deus fala com ele: o que você está fazendo aqui? E como eu disse, eu não imagino que Deus não soubesse a resposta, mas eu penso que Elias não sabia a resposta, que Elias não tinha pensado o suficiente sobre aquilo que ele estava vivendo. Eu acho que Elias tinha vivido tanta coisa naqueles últimos dias, que ele se sentiu atropelado por aquele monte de sentimento dentro dele, aquele cansaço, aquele esgotamento, que, volto a dizer, quando você está exausto, nada é bom, uma pequena notícia desanda tudo. E Elias precisava lembrar algumas coisas, Elias precisava entender algumas coisas que estavam acontecendo dentro dele. Então eu acredito que Deus faz aquela pergunta: o que você está fazendo aqui? Porque Elias precisava entender os sentimentos que estavam dentro dele. E sentimentos são coisas difíceis de você identificar e nomear. Não sei se você já parou para pensar, ou já teve uma experiência de você viver uma situação e você não entender, aí passou, você entendeu o que era aquilo, você descobriu o nome daquilo. Então eu acredito que Deus faz essa pergunta para ele olhar para dentro do seu coração e conseguir nominar algumas coisas que estavam dentro dele. E a gente precisa aprender a dar nomes às coisas que estão dentro de nós, os lugares que a gente passou, as situações que a gente viveu. Porque quando a gente consegue dar nome para isso, a gente assume algumas coisas e fica mais fácil a gente lidar com essas coisas. Elias passou por muita coisa, Elias passou por um turbilhão de coisas. E ali, naquela caverna, Deus faz essa pergunta para ele, porque ele não estava só numa caverna geográfica, dentro dele havia uma caverna também. E dentro da caverna a gente não consegue enxergar as coisas, a gente não consegue enxergar dentro da gente, a gente não consegue enxergar a verdade. Então, conversando com Deus, falando sobre as coisas, ele responde: olha Deus, eu estou aqui porque todo mundo abandonou o Senhor, Jezabel está matando gente. E ele começa a falar e verbalizar, e eu acredito que ele começa a entender aquilo que Deus queria fazer.
E nessa conversa com Deus, ele descobre que ele não estava sozinho. Porque você se sentir sozinho não quer dizer que você está sozinho. Às vezes você está passando por tanta coisa e está dentro da caverna que você não percebe que tem gente perto de você. Deus fala para Elias, ali no versículo 18, que haviam 7.000 pessoas ainda fiéis a Deus, que não havia se dobrado a Baal. Às vezes a gente precisa falar sobre as coisas que aconteceram com a gente, e principalmente falar com Deus sobre essas coisas, e conversar com Deus, para a gente conseguir entender as coisas, e para a gente perceber que a gente não está sozinho, porque quando você se relaciona com Deus, você começa a perceber a real condição do seu coração e de sua vida, e você experimenta uma série de bênçãos e benefícios da presença de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa conversa de Elias com Deus é sobre silêncio, a importância do silêncio na nossa vida. Ele teve experiências lindas com Deus, mas eu acho que essa experiência ela é ainda mais bonita, porque Deus fala para ele: saia daí de onde você está, sai de dentro dessa fenda, dessa caverna, que eu vou passar. Então Deus disse que ele passaria diante dele naquele monte. E o texto fala que passou um vento muito forte, um vento tão forte e agressivo que quebrava as pedras, as rochas. E o texto fala que o Senhor não estava naquele vento violento. E depois acontece um terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto. Depois houve fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Então, depois daquilo, vem um silêncio, um sussurro suave. E o Senhor estava no silêncio. O Senhor estava no sussurro. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de ouvir Deus? É porque tem tanto barulho ao redor. Não sei se você já parou para pensar no poder que esse celular que você tem aí no seu bolso exerce sobre você, a quantidade de vídeos que você assiste num dia, a quantidade de grupos que você está, a quantidade de vídeos curtos que nunca terminam, e você parece que nunca está sozinho, tem sempre muito barulho, e barulho, e barulho, e parece que a gente busca isso de propósito, barulho, para não lidar com o barulho que tem aqui dentro. Às vezes a gente usa todas essas coisas, todas essas informações, para não lidar com as coisas que estão aqui dentro. Elias ouviu o Senhor no silêncio, e o Senhor fala num sussurro suave, que assim como Elias, não sei quão difícil está a sua vida, eu não sei se você chegou no seu limite, se o esgotamento já está aí, já faz tempo e você não sabe o que fazer, mas que você possa se lançar numa experiência de solitude, você e Deus, porque Deus pergunta para você: por que você está aqui? Como que você chegou aí? Talvez tenha um tanto de coisa dentro do seu coração que você ainda não parou para entender. Talvez tenha tanta coisa acontecendo aí dentro que você nunca conversou com Deus sobre isso, e você nem sabe como você chegou até onde você chegou. Ou talvez você chegou num ponto que você está igual Elias, só quer dormir, só quer que o dia acabe, só quer que chegue na sua casa para você chegar e dormir, e amanhã você vê o que você faz. Mas sabe, Deus está com você, e Ele quer que você fale com Ele. Ele te faz essa pergunta para que você pense, para que você fale, para que você reflita, para que você leve até Ele em oração as coisas que te aconteceram, que talvez você nem consegue entender ainda. Eu quero finalizar orando com você, porque tem coisas que a gente passa que só a gente sabe,
que a gente não tem condições nem de falar com ninguém, ou talvez a gente está sozinho mesmo. Elias estava sozinho, Elias se sentia sozinho. Da perspectiva dele, ele achava que ele era o último, ele não conseguia enxergar nada de bom na vida, ele não conseguia enxergar que Deus ainda tinha gente ali separada, 7.000 pessoas, e o cuidado de Deus até ali. Deus envia anjos. Quero orar por você para que Deus envie anjos para cuidar de você em suas necessidades. Eu não sei se você hoje vive do jeito que você gostaria de viver ou entende que você queria viver, mas eu quero orar por você para que você, em um ato de fé, tome decisões para ter uma vida mais saudável, que você glorifique a Deus com o tempo que você gasta com sua família, que você glorifique a Deus exercendo a sua criatividade, que em nome de Jesus, que Deus te dê coragem para tomar as decisões que você precisa, que você creia que Deus vai suprir aquilo que você precisa, e que ainda que você não veja nada de bom e positivo nessa vida, Deus, Ele não desiste de você, Ele continua cuidando de você. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, com essa experiência de Elias, que fez tantas coisas maravilhosas. A Tua palavra nos mostra a grandeza das ações de Elias, mas Elias era humano como nós, Elias era frágil, e Elias se sentiu, Pai, totalmente sem forças, ele se sentiu fragilizado. Ó Deus, e o Senhor não o deixou sozinho, o Senhor mandou a Tua provisão, o Senhor mandou um anjo para que o servisse, para que respeitasse o sono dele. Ó Deus, o Senhor sustentou Elias e não deixou ele sozinho. Que em nome de Jesus, Senhor, renove as nossas forças, Pai. Ó Deus, que aquele que está cansado, esgotado, possa experimentar o renovo do Senhor, Pai. Possa experimentar, Pai, as bênçãos vindo do céu, a Tua graça renovadora, Pai. Possa experimentar a bênção de amigos, Pai, que cuidam dele. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.